os direitos humanos foram reconhecidos há 64 anos, foram reconhecidos, mas não foram cumpridos. Não foram cumpridos e o que se verifica atualmente é um retrocesso. E isso é extremamente grave. A Amnistia Internacional começou por trabalhar sobre os direitos civis e políticos, pedindo a libertação de todos os presos de consciência. Depois foi alargando o mandato e reconhecendo que os direitos económicos, sociais e culturais estão intimamente ligados aos direitos civis e políticos, passou a trabalhar sobre os direitos económicos, sociais e culturais. E assim, mesmo em Portugal, está a começar a trabalhar sobre a pobreza, consciencializando as pessoas da sua situação e dizendo-lhes que têm que reivindicar os seus direitos. Evidentemente que cada vez há mais direitos violados, infelizmente, e cada vez a Amnistia tem mais que trabalhar. Há também agora um novo elemento de trabalho da Amnistia, campo de trabalho, que é nos direitos ambientais. E todos nós sabemos que o ambiente estragado é um modo de vida de muita gente estragada. Neste caso, por exemplo, a Amnistia está a trabalhar sobre a poluição do delta do Níger, na Nigéria, e vocês dizem assim, isso é tão longe, não nos diz respeito. É importante o que está longe, perto, mas também é importante o que está longe. Porque quem é que poluiu este delta do Níger? Foi a Shell holandesa. Portanto, há multinacionais a trabalharem perto de nós, estão a estragar o modo de vida de povos. E no delta do Níger, toda uma população imensa que utilizava a piscicultura está a perder o seu modo de vida porque as águas estão completamente poluídas. Já se conseguiu fazer que o tribunal holandês condenasse a Shell. E condenou a Shell a dar indemnizações e a limpar a região, mas a Shell ainda não o fez. Portanto, também há trabalho ainda para fazer. E, como o Paulo Borges disse, pois aqui em Portugal há a questão do Tuga. Portanto, são tudo direitos que estão interligados. E a Amnistia, que é internacional e que tenta trabalhar pelos direitos em todo o mundo, não é cega ao que se passa em Portugal e está a trabalhar também em vários casos em Portugal. Eu queria só referir-vos o seguinte, que é um caso esquecido, tem sido esquecido do mundo, mas que não o devemos esquecer, devemos tê-lo sempre presente e protestar, que é o caso do Tibete. No Tibete, desde 2009, houve 90 imolações pelo fogo. E vocês podem dizer assim, vocês eu sei que não dizem, mas algumas pessoas de fora diriam assim, isso são monges e monjas, é lá a ideologia deles. São monges e monjas sim, mas são pais e mães, são escritores, são pessoas da sociedade civil, que se estão a imolar pelo fogo, e só este ano foram 77. E porquê? Porque eles não têm condições para viver no Tibete, na sua própria terra. Eles estão invadidos pela China, que é a potência colonizadora que está a explorar as suas riquezas naturais. Há mais de 100 minérios diferentes. A mina de ferro mais pura do mundo está no Tibete e os recursos de reservas naturais de árvores preciosas, por exemplo, estão a ser completamente dilapidados pela China. Já há mais de 40% de desflorestação do Tibete, com toda a erosão que traz nos solos, e o modo de vida dos tibetanos está a ser completamente alterado. 1.200.000 pessoas foram obrigadas a deixar o nomadismo, que é o modo de vida tradicional do Tibete, e foram obrigadas a ser fixadas. Isto para esta gente corresponde praticamente a morrerem de fome. Corresponde praticamente a morrerem de fome. Isto é o que se está a passar no Tibete, onde ter uma fotografia do Dalai Lama é equivalente a ir para a prisão. Onde as crianças são ensinadas, a partir do quarto ano, quarta classe, antiga, são ensinadas em mandarim.
E, portanto, a língua tibetana está-se a perder. Uma pessoa quer ir tratar de uma coisa tão simples como ir aos correios, tem que falar o mandarim, a língua dos invasores, porque senão não consegue fazer nada. Portanto, religião, modo de vida, língua, é toda a cultura tibetana que está a ser pisada. E as pessoas deixam de ter condições para viver no Tibete. E estas pessoas que deitam fogo a si próprias pretendem que o mundo acorde para esta situação. Temos que protestar todos, assinar petições, abaixo-assinados, mandá-los para o embaixador da China aqui. Não podemos ficar quietos. E com isto eu terminaria, porque as causas da Amnistia Internacional são imensas e são comuns a muita gente. Muito obrigada. Bem-ajam por, num dia em que se fala de direitos humanos e direitos dos animais e, de uma forma mais ampla, dos direitos da vida, tenham encontrado a motivação para vir escutar algumas palavras e vocês próprios para se virem manifestar a favor de uma racionalidade na nossa maneira de viver e de encarar animais e humanos. Eu sou de facto vice-presidente da LPN. A LPN é uma organização da sociedade civil, já o vai para 65 anos, e eu podia-vos falar aqui da nossa missão, dos nossos objetivos, mas acho que o mais importante será o de trazer aqui alguma informação sobre quais é que são as principais alterações que o Governo atual pretende fazer avançar no âmbito daquilo que é a política pública de ambiente em Portugal, e vocês terão as vossas próprias opiniões, mas acima de tudo é importante que tenham a informação sobre o que é que está de facto a passar-se. Há bocado falou-se da Reserva Ecológica Nacional. É importante fazer esta distinção. Existe a rede ecológica, existe a reserva. A rede fundamental, constituída pelos parques e pelas nossas áreas protegidas, continua a existir. Felizmente não há, digamos assim, nenhuma intenção de alterar algo nesse conteúdo. Mas a Reserva Ecológica Nacional, uma figura que foi criada pelo Gonçalo Ribeiro Teles, a par com a Reserva Agrícola Nacional, é um estatuto que pode ser atribuído a pedaços, a zonas do nosso território, a regiões, que permite, através do seu regulamento, prevenir riscos. Inclusive, por exemplo, evitar que se construam leitos de cheia, evitar que se construam em vertentes onde nunca será possível assegurar a estabilidade necessária. A Reserva Ecológica Nacional é, portanto, uma figura que existe para proteger as populações humanas face ao risco geológico e ambiental. O Governo não entende que aquilo que a Reserva Ecológica Nacional defendia já está a ser assegurado por outros regulamentos. Pretende, assim, extinguir a figura legal da Reserva Ecológica Nacional. Nós não concordamos, achamos que isso é abrir o caminho para a desregulamentação, e nós sabemos que existe uma intenção desregulamentadora. Porquê? Porque este mesmo Governo tem em curso um processo de renovação da Lei de Bases do Ambiente em Portugal. A Lei de Bases do Ambiente, para quem não sabe, é uma lei que nos anos 80 Portugal criou, uma lei muito nossa, não de cariz europeu, mas era uma lei que, pelo seu próprio nome, constituía a base fundamental sobre a qual toda a outra legislação de características ambientais se veio a erguer. A Lei de Bases define os direitos e os deveres dos cidadãos face ao ambiente, introduz uma série de conceitos para que todos possamos saber o que é que estamos a falar quando falamos ou quando debatemos ambiente, e é uma lei que sempre foi entendida como uma lei muito bem escrita, uma das melhores leis de bases do ambiente na Europa. A proposta de lei do atual Governo é uma proposta que reduz 53 artigos a 25, exclui capítulos inteiros da lei que está em vigor, e nós temos vindo a defender que o mais importante seria
talvez não proceder a uma renovação deste género, atualizar a lei, é claro, há conceitos novos que têm que ser atualizados, mas, acima de tudo, articularmos antes com os projetos, por exemplo, que o Bloco de Esquerda, o PS, o Partido Ecologista aos Verdes têm, que de facto atualizam a lei, mas não a revogam da forma como o atual Governo quer revogar. Depois temos, por exemplo, a questão das florestas em Portugal. Existe uma figura na nossa legislação que se resume como o regime de arborização e rearborização. Basicamente estabelece as regras e diz-nos que árvores é que podemos pôr e onde, e quando é que não podemos, por exemplo, colocar eucaliptos. Não podemos tomar essa liberdade sem a autorização do Governo, ou do Estado, ou das autoridades. O novo regime de arborização visa facilitar a eucaliptização num contexto em que nós já todos começamos a perceber melhor as consequências que o desordenamento florestal tem no nosso país, quando todos os anos somos confrontados com incêndios de difícil controle. O regime de arborização, a extinção da Reserva Ecológica Nacional, a alteração da Lei de Bases do Ambiente e, a par disto tudo, a preparação de uma nova política agrícola comum e do nosso próprio Plano de Desenvolvimento Rural são hoje as 4 grandes iniciativas a que é preciso todos prestarmos atenção. Da parte da LPN e seguramente do PAN, o que eu vos posso dizer é que sempre que sintam algum tipo de dúvida em relação a qual é o posicionamento que devem defender, até junto das vossas famílias, dos vossos amigos, dos vossos bairros, nos procurem, porque nós estamos sempre disponíveis para explicar o que é que se está a passar e explicar qual é o nosso ponto de vista. Asseguro-vos que o nosso ponto de vista está alicerçado não apenas em valores éticos, mas na informação científica que muitos dos nossos colaboradores permitem basear as nossas posições, portanto, nesse conhecimento científico, na investigação que é hoje realizada em Portugal. Eu gostava de terminar com uma mensagem de esperança. É difícil hoje em dia ter esperança, mas o que eu gostava de dizer é que a esperança está à minha frente. A esperança passa muito pelo papel que nós individualmente assumimos no nosso dia-a-dia junto das nossas famílias e dos nossos amigos. E, portanto, a esperança está ilustrada pela vossa presença aqui hoje. E eu gostava que vocês soubessem que, um pouco por todo o mundo, existem outros grupos parecidos que hoje se encontram a fazer o mesmo e que hoje, acima de tudo, se devem orgulhar por estarem tão bem esclarecidos e elucidados quanto à importância das vossas ideologias e do vosso amor pela natureza e pelos animais e por uma maneira mais sustentável de viver. Muito obrigado. O PAN, apesar de ser um partido bastante recente, tem feito um trabalho muito profundo a nível do estudo do estatuto jurídico do animal e para tentar fazer aquilo que está no nosso alcance, tentar melhorar a vida e dar uma existência mais condigna aos animais. E nesse sentido, uma das grandes propostas do PAN é precisamente a alteração do estatuto jurídico, que visa a consagração e o reconhecimento no Código Civil de um estatuto próprio, nomeadamente reconhecer que os animais não são coisas, algo que para todos nós é evidente, mas que por razões também económicas e que já foram aqui ditas, à semelhança daquilo que sempre se opôs aos outros movimentos, por exemplo, pelos direitos humanos e pelos direitos da natureza, também relativamente aos animais existe uma forte oposição por razões económicas ligadas à exploração animal. Para nós é mais do que evidente que os animais, não sendo coisas, carecem de uma proteção jurídica que passe não só pelo reconhecimento da sua senciência, como também pela criminalização dos maus tratos e do abandono. Em Portugal, milhares de animais são abandonados. Não existe uma política de controle da população errante que temos no nosso país. A União Europeia impõe aos Estados-membros que existam normas que regulamentem e que sensibilizem a população para que não abandonem e para que esterilizem os seus animais. Contudo, os nossos governantes, como vocês sabem, têm uma política de abate nos canis municipais, ao invés de uma política que promova a adoção e a esterilização.
A proposta do PAN é precisamente que os canis se transformem em centros de recolha e bem-estar animal, em que os animais sejam temporariamente acolhidos para que possam ser esterilizados e entregues a novas famílias, em que as populações errantes sejam diminutas e para isso é necessário esterilizar, é necessário promover a adoção. Em última análise podemos dizer e concluir que Portugal está em cumprimento. Eu penso que os nossos governantes, se calhar, tendo consciência disso, ainda não se consciencializaram que mais tarde ou mais cedo nós vamos pagar essa fatura, porque à semelhança daquilo que já aconteceu, por exemplo, com as galinhas poedeiras, certamente que mais tarde ou mais cedo a União Europeia, que tem vindo a reconhecer amplamente a ciência dos animais e a exigir dos Estados-membros que tomem medidas, vai mais tarde ou mais cedo exigir também de Portugal o mesmo. E nesse sentido nós achamos que é fundamental que se altere a legislação que temos atualmente em vigor. É uma legislação já muito obsoleta, que necessita de um quadro normativo e punitivo completamente diferente e que de alguma forma também seja pedagógica, porque não basta nós exigirmos às pessoas ou penalizarmos as pessoas. É importante que as pessoas hoje tenham uma consciência da harmonia e da interação que tem que haver entre o homem, a natureza e os animais. Mas, caso isso não aconteça, é também fundamental que exista um quadro punitivo e para isso o PAN defende que deve ser também alterado o Código Penal e que a par das lutas de cães, o abandono e o maltrato passe também a ser punido com 1 ano de cadeia, à semelhança daquilo que já acontece noutros países da União Europeia e também nos Estados Unidos. Para além disso, é também muito importante que se crie uma lei, um código dos animais que lhes dê a dignidade e o estatuto que lhes é merecido e que sistematize princípios básicos, fundamentais, comuns a todos os animais, sejam eles os animais competidos de companhia, os animais de interesse na pecuária ou de quinta. Existe aqui um limite mínimo de não sofrimento que se deve estender a todos os animais, incluindo os animais no entretenimento. E são raros os partidos que defendem o fim da tauromaquia ou que o assumem como sendo também algo a alterar no nosso país, mas para o PAN é por demais evidente que devemos acabar com o tipo de espetáculos que ponham em causa o sofrimento, sejam eles os circos, seja a tauromaquia, seja outro tipo de atividades que possam pôr em causa o sofrimento animal. Para nós não faz sentido uma sociedade ética e mais cívica onde haja lugar a este sofrimento. São algumas das propostas que temos. Lançámos recentemente uma campanha também pelos canis municipais. Como vocês sabem, a realidade dos canis municipais hoje em dia em Portugal é uma realidade atroz. Não existem condições de alojamento, não existem promoção da adoção. A própria alimentação, a limpeza, a higiene dos canis municipais deixa muito a desejar e o que constitui também o incumprimento da lei. E para nós é necessário reformular e que se opte por uma medida de que estes canis sejam verdadeiros centros de bem-estar animal. Apelamos por isso a todos que vejam a campanha que lançámos recentemente pelos canis. Têm muitos dados, muita informação do número de animais que são anualmente acolhidos pelos canis municipais, onde é que se podem dirigir procurando alternativas para a esterilização, para a adoção. E apelamos a todos que enviem também os vossos contributos, porque cabe a todos nós que estamos aqui hoje e os nossos familiares lá em casa, e espalharmos a palavra para que todos juntos possamos construir um mundo melhor para os animais. Não podemos deixar de concluir que, de facto, estamos aqui na senda do novo paradigma civilizacional. Lutámos pelos direitos humanos, pelo fim da escravatura, pelos direitos das mulheres, lutámos pelos direitos das nossas florestas, da nossa natureza. E hoje temos que dar voz aos animais. Não é possível termos uma sociedade equilibrada ou leis justas que não contemplem também os direitos dos animais. E por isso apelamos a todos. Podemos parecer poucos os que estamos aqui hoje, mas somos muitos. E vamos de certeza levar esta palavra para junto daqueles que nos são próximos e apelar a que também eles, junto das outras pessoas, os sensibilizem para que os direitos dos animais sejam reconhecidos no nosso país. E obrigada a todos por terem estado aqui connosco hoje.